Bem-vindos a mais um Pipoca Literária, o canal em que a gente lê e discute. A gente vê filme e discute. A gente vê peça de teatro e discute. E agora a gente vai discutir na internet com vocês. Eu sou a Gimar Morato. E eu sou a Bruna Peranovic. E hoje nós vamos falar sobre O Grande Encontro. Todos aqui ouvem, os olhos eram de fé. Diana Abrantes, a Margarida. Quantos elementos amam aquela mulher? um grande encontro. O que é o grande encontro? Se você é brasileiro e gosta de música popular brasileira, com certeza você já ouviu falar desse grande e icônico álbum, que foi uma reunião dos grandes da música brasileira, que são Zé Ramalho, Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo. E qual é a proposta dessa peça? Eles pegaram este álbum, todas as músicas desse álbum, e o Túlio Ridalva, que é o roteirista, criou um enredo para conectar todas essas músicas contando uma história, o que faz dessa peça um jukebox musical. E o que acontece nessa história? O musical, O Grande Encontro, conta a história de Tom. Tom é um garoto, homem ali, final da adolescência, começo da vida adulta, que acabou de perder o pai e ele não para de ficar ouvindo música, meio nostálgico ali no rádio do pai. Ele gosta muito de violão, o violão também foi o que o pai deixou pra ele, e ele compõe uma coisinha ali, e ele tá deprimido, então um momento ótimo pra compor, né? A gente flui ali na inspiração. Fãs de Taylor Swift que digam. E aí, a mãe dele um dia vira pra ele e fala: meu querido, você tá muito deprimido, pelo amor de Deus, vai dar uma passeada? Aí ele fala: não quero. Enfim, ela consegue fazer o melhor amigo dele, que é o Lico, que é muito importante na peça, tirar ele de casa um pouquinho pra dar uma passeada, eles vão pra praia. Chegando na praia, tudo muda, a chavinha vira, porque ele encontra uma moça muito maravilhosa, a Diana, vulgo Margarida, e eles se apaixonam perdidamente à primeira vista. Ela tá lá na beira do mar, se espreguiçando e quase cai. E é lógico que ele tá lá pra resgatá-la. E como todo boa história de ficção, pastelão e cordel e tudo mais, é tudo muito grande, tudo muito, né? Tudo tem esse tom muito... Isso mesmo, de ai, eu vou cair, te segurei, te dei um não sei o que, já dançamos um forró na beira do mar. Mas a gente tá falando isso, mas não é uma coisa de zoeira, não. É uma coisa de linguagem mesmo. E é bem fofinho na peça. É tão bonitinho, a gente fica... Oh, é bem fofo. Como eles são fofos. Enfim, eles se apaixonam. E ele volta pra casa felizão. Um detalhe importante. A Margarida tem uma melhor amiga também. O nome dela é Mara. E a Mara... Ela é Mara. Ela é Mara. A gente vai voltar nela depois, principalmente quando a gente for falar dos atores. E aí, o Lico dá uma apaixonada na Mara e o Tom, óbvio, que apaixona pela Margarida, volta pra casa, felizão da vida. Porém, a Diana tem um empecilho, como toda boa história de amor. Temos um vilão que é apaixonado por ela, que é o... Tião. E o Tião, ele é aqueles cabra macho que a gente sabe que tem no Nordeste e que é bem aquela figura mesmo antagônica, bem contra, né? É o cara que bota medo na cidade. O protagonista... que manda no rolê. O protagonista é sensível, delicado. E o antagonista, ele é aquelas... coisa... A gente tem um quê, né? O Alto da Compadecida lembra bastante toda a história. E o Tião, ele tem essa fixação pela Diana / Margarida, que ele jura por Deus que eles vão se casar. E o pai da Diana... ele favorece bastante o Tião por ele ter esse nome na cidade, essa importância na cidade. Então ele meio que promete a Diana. Então ele sente que ela é dele. Eles são prometidos desde criança, na verdade, né? Então ele tem essa posse sobre ela, ainda que ela não queira nada com ele. Mas a gente sabe, né? Apesar da gente ter evoluído bastante, ainda temos uma questão de possessividade do homem sobre a mulher, e é isso que acontece lá. Ele sente um direito sobre ela. Conclusão. Tom e Margarida combinam de se encontrar no outro dia no mesmo local. Quando Tom chega lá, vê Margarida e Tião se beijando. Porém, eles não estavam realmente se beijando. O Tião estava forçando ela. Ele faz toda uma cena, ele força uma situação. E o Tom volta pra casa novamente amargurado e decide vir tentar a vida no Rio de Janeiro. Por que não, né? O Rio de Janeiro é o grande berço de todas as pessoas que querem dar certo na música. A gente vê muito isso. A gente tem uma história grande
de compositores que vêm pro Rio de Janeiro, porque é lá onde estão as grandes gravadoras. Então a gente tem novos Principalmente baianos. nessa época, Principalmente né? nessa época. Você vê lá aqueles festivais de música que tinham da TV Tupi. Sim, os Que programas da lançou TV muita Tupi. gente, né? O próprio Oswaldo Montenegro, que minha mãe ama, o Chico, aquele documentário lá que fala é o Chico, é o Caetano, vários... Da Tropicália? O Roberto Gil. Então, que o Uma Noite 67, que é desse não festival de conheço. música. Nossa, é bonzão. É desse festival de música. Você vai gostar, você gosta mais desse tipo de música que eu, quer dizer, Sim, eu nem gosto gosto muito. né? Eu nem gosto. Eu gosto da parte histórica, mas não é o que eu gosto de ouvir. Isso é como se fosse uma grande homenagem aos grandes nomes da época que vinham, né, pro Rio de Janeiro pra tentar a vida, porque era lá que tava, que nem a Bru falou, tinha os grandes festivais de música e eram lá que eles tentavam estourar, porque a grande mídia estava lá. É porque naquela época não era tanto... As pessoas precisavam conhecer pra música rolar, né? As pessoas precisavam pedir no rádio as músicas. E você aparecer no festival era a chance que você tinha de fazer a sua música ser pedida na rádio. Lembrando que a gente não tinha Spotify, então o acesso... Não tinha, não tinha Spotify, nada. não. A TV ainda era preto e branco. A gente não tinha um acesso mais fácil, não tinha CD, né? Não tinha... Quer dizer, eu não sei no tempo deles. No Uma Noite 67 ainda era em preto e branco. No tempo deles, Eu acho não sei, que é eu acho que nessa deles é um época. pouquinho... Mais pra depois, frente? um pouquinho mais pra frente, eu acho. Eu acho que deixou meio no ar, essa questão ela é um pouco atemporal. Não, mesmo, eu digo sabe? só pela questão de se a TV era preto e branco ou se a TV já era colorida. Entendi. Eu acho que depende da posse do dono da TV também. Tem isso, as TVs coloridas. Posse? É caro, né? TV era caro, TV era tipo TV colorida era mais antigo da de luxo pessoa ainda. que tem a TV. Achei que você estava falando da pessoa, do dono da emissora. Não, o dono da emissora não tem como ser dono da emissora sem posse. Exato. Foi isso que eu pensei. Falei, como assim? Se tivesse como, eu abria a minha. Como assim? E por nós dos A não ser a cultura. Enfim, vamos voltar pra história. Enquanto o Tom vai lá pra tentar aparecer nos festivais, o Tião sequestra a Margarida e causa um rebuliço lá na cidade. E aí desenrola toda a história. E a gente tava fazendo até uma análise hoje, e essa peça, ela traz muito o conceito de jornada do herói, né? Ela traz, se você for pesquisar os 12 pontos da jornada do herói, ele traz todos certinho, assim, é muito... Você vê os pontos, você vê os pontos de virada também, né? A gente tem na jornada do herói também esse chamado que a pessoa sente, né, a ir pro algo novo, o sentir que não tá preparado, ter medo, o encontro com o mentor, que a gente vê na figura da mãe dele. A gente conversou, eu acho que é a mãe mesmo, que é eu o acho que é a mãe, mentor. porque por mais que a mãe não queira e ela fala que dói no coração dela, ela sabe que o filho uma hora tem que ir, né? Sim. E pra ele buscar o sonho dela. Dele. Nós temos os inimigos, nós temos os aliados, temos testes, né? Então, assim, ele tá fugindo do Tião. Temos a presença do melhor amigo, que é que tem essa figura, né, de um melhor amigo na jornada do herói, que é a pessoa ali, que é tipo um alicerce, vamos dizer assim. Aí, exemplos muito famosos de jornada de heróis, se você quiser encaixar esses pontos, a gente tem Star Wars, a gente tem Harry Potter, tudo Matrix, tudo usa essa mesma fórmula pro chamado da aventura, né, de pra onde vamos, enfim. E aí, quando ele está indo pra esse festival, que ele consegue fazer a inscrição pra fazer a sua grande apresentação, ele encontra os personagens que fazem alusão aos autores e cantores, compositores do álbum que tem o nome dessa mesma peça, que é o Grande Encontro. E os personagens são Geraldinho, o Valença, que é feito pelo meu querido irmão Micael Marmorato, Zé Raimundo e Elma. E eles fazem ali uma jam, assim. É uma cena muito bonita deles todos cantando uma música do álbum. E aí é como se fosse o Tom fizesse parte, né, desse grande encontro que eles têm entre si, eles se encontrando. E eu achei muito bacana porque a gente consegue ter o nome da peça fazendo homenagem, mas também ser esse grande encontro de grandes nomes. E, como toda boa história de cordel tem seus narradores, nesse caso nós temos 3. E eles são
muito bons. Pra Eles começar que eles são são muito um bons absurdo. atores. E eles roubam a cena, eles cantam muito, eles dançam muito. Tem uma cena que eu amo, eles quebram muito a quarta parede. Tem uma cena que eu amo, que é lá pro final, sem spoiler da história, mas na hora de resolver uma situação lá, eles falam, e agora? Como a gente vai sair daqui? Aí eles falam, é só passar, isso aqui é cenário. Então, tipo assim, nossa, eles levam de um jeito muito gostoso, muito divertido. É muito interessante a disposição da cenografia deles, que conta com algumas portas, e essas portas, elas são um pretexto para várias coisas, né? Então elas se encaixam no cenário de várias maneiras. E tem uma cena que eles estão contando, né, como a Margarida tá e vendo como ela tá depois dela ter sido sequestrada, e aí eles ficam na janela contando a história e olhando como se eles fossem namoradeiras. Então a gente tem umas referências muito fofas à cultura nordestina, como é o cordel. O que é o cordel, pra quem não sabe? Como é que a gente reconhece uma narração em cordel, né? Primeiro, é algo como se fosse em versos, né? O cordel, ele é aquele livrinho que geralmente a gente deixa pendurado num varal, que tem xilogravura na capa e em algumas imagens no meio, e é sempre contado em versinhos, em poemas. Então conta com a rima, conta com o narrador. E existe uma coisa interessante do cordel, que ele tem um quê mágico, né? Então se a gente for pensar, né, o Alto da Compadecida, ele não tem a questão da rima, mas o Alto da Compadecida, ele tem um narrador mágico, né? Que a gente automaticamente acredita. Então a gente tem personagens fantasiosos, fantásticos, e a gente logo crê no que tá vendo, porque se o narrador falou, é verdade. Uma coisa muito legal na peça também, do cenário, falando, né, da questão do cenário, é que eles têm um círculo no meio do cenário assim, que ele é movido pelos atores. Então, os atores que definem a velocidade, os atores que definem... Então, assim, tem cena de perseguição, e é ali, tem cena que eles estão correndo, e na verdade eles estão correndo no lugar, e é um negócio que tá rodando. É muito legal, e isso dá um ritmo pra peça, isso dá um ritmo pra cenas, e você fica pensando... Às vezes você olha pra aquilo e você fica, meu Deus, como eles estão em pé. Porque tem coisa que é muito rápido, tem coisa que... Eu acho que essa roda traz muito dinamismo e é bem criativo, porque... A movimentação depende dos atores. Esse palco giratório, ele traz muita fluidez pra peça e traz muitas alternativas, né? Eles conseguem fazer várias coisas, então assim, a roda de forró acontece na roda giratória quando eles estão fugindo, é muito, muito, muito dinâmico. E também é legal ver como eles constroem a trilha sonora ali, né? A gente tava conversando, tem umas cenas que eles estão falando e vai ter só aquela musiquinha baixinha e tem alguém que entra assim, a cena tá acontecendo na roda, aí alguém entra assim, só com uma bundinha assim, um pedacinho do instrumento na roda e faz aquela coisa bem calminha. É tudo construído na hora. E os atores... E dessa vez eles colocam como se tivesse uma banda, né, no palco. Não então, com, era isso que eu ia falar. com os instrumentos lá embaixo. Tem um cantinho que fica como se fosse a banda e os atores que ficam com os instrumentos pelo palco. E aí, da mesma maneira como o Once, os atores, eles também tocam. E os atores tocam muitos instrumentos. É lógico, eu foquei mais no meu irmão, que ele tava fazendo a peça. E o meu irmão, eu perguntei pra ele um dia, eu falei, quantos instrumentos você toca? Cada hora ele toca uma coisa, né? Cada hora ele Mas toca uma coisa. todos eles estão trocando de instrumento o tempo inteiro. Então você vê que é um elenco extremamente versátil, extremamente talentoso. E os arranjos, eles estão belíssimos. Porque você imagina você ter... toda essa questão das músicas nordestinas sendo cantadas por um coro e com vários instrumentos e de várias maneiras diferentes para dar o tom da cena, para dar o tom da peça, da história, do que tá acontecendo. Então é muito legal porque são as músicas que a gente já conhece, a gente já ama, só que de uma maneira completamente diferente que só o teatro musical proporciona pra gente. E que na peça a parte de técnica de som é feita pela minha querida amiga Roberta, que eu amo. A Roberta é, assim, ela é um ser humano incrível e uma profissional incrível. Então, mais um motivo pra gente ter ido nessa peça, né? Pra prestigiar as pessoas que a gente ama. Então, assim, vários motivos pra vocês irem assistir essa peça. Nós temos todo o enriquecimento cultural, né, do Nordeste, toda essa homenagem ao Nordeste como um todo, a música brasileira. Nós temos um figurino lindo, todo bordado. Inclusive, a gente veio colorido aqui por causa Pra disso. combinar. Pra combinar. Nós temos o cenário totalmente diferente, contando com as portas, esse palco redondo, giratório. Nós temos tudo muito bonito visualmente. E é engraçado como... É engraçado não, né?
visual, como o personagem do vilão destoa até no figurino, né? Porque ele sim, não tem todo cores. sóbrio, né? Ele não tem cores, ele é tipo monocromático, é tudo mais escuro, enquanto o resto do elenco é tudo muito colorido, tudo muito vivo. Não, o elenco inteiro tá com umas roupas lindas e cheio de glitter. Então a gente também tem essa questão meio carnavalesca, né? Bem alegre. A gente tem coreografias que contam com frevo, a gente tem coreografia com forró, a gente tem coreografia com samba. Então é uma miscelânea brasileira fantástica. E aí, voltando à nossa querida atriz que faz a Mara. Gente, ela rouba a cena demais. Ela rouba a cena demais. Ela Até rouba no a cena. final a gente foi conversar com meu irmão e falamos porque ela destoa mesmo, assim. Todos são maravilhosos, mas é porque ela tem um carisma. Ela tem sabe? um tom, ela tem um tom Ela a tem um mais. carisma. Ela Não tem. sei. Não sei, porque ela é uma personagem muito difícil, porque ela fala tudo muito rápido, ela é muito acelerada, ela é muito não sei o quê. E ela realmente destoa, né? É nesse ponto. Ela tem um tom dela, um tom único dela. Ela é Tanto no absurda. deboche, quanto na alegria, quanto na tristeza, quanto pra resolver os problemas. Tá, bora, vamos resolver. Essa coisa bem Ela é bonita. aquela pessoa, era o que eu ia falar, ela é bem aquela pessoa, aquela mulher tipicamente brasileira que tá lá, vai e resolve. Nordestina. Porreta. A palavra é porreta, ela é mulher porreta. Bom, e tudo isso é pra fazer um convite pra vocês prestigiarem esse musical brasileiro, que foi, a direção artística é feita pelo Jarbas Homem de Melo, e vai ficar no Mart Hall até 1º de setembro. Todas as sextas, sábados e domingos, sendo que sábados e domingos tem 2 sessões. E se você assistiu o musical, você vem aqui contar pra gente, tá? A gente esqueceu de falar alguma coisa? Fala aqui pra gente se você quer debater alguma coisa, se teve alguma outra Qual é a coisa que sua chamou a opinião? atenção. Curte, comenta, compartilha e até a próxima. Beijos! A dança toda vermelha.